O filósofo que falaremos hoje não era apenas um filósofo, mas também bispo da Igreja Anglicana da Irlanda. Inclusive, a famosa Universidade de Berkeley, na Califórnia, tem este nome, Berkeley, porque faz referência justamente à sua pessoa, que é o filósofo George Berkeley. A proposta filosófica dele é tão radical a ponto de simplesmente negar a existência de toda a matéria, de toda substância material. Se você bem se lembra, o conceito de substância, e principalmente substância primária, diz respeito a tudo aquilo que existe no mundo material. Eu sou uma substância primária, essa mesa é uma substância, a minha jaqueta é uma substância, seu celular. Isso valia tanto para a filosofia aristotélica e também a medieval, bem como para os filósofos que vimos nos episódios anteriores, filósofos modernos como Descartes e Locke. Eles consideravam a existência da substância. Tanto Descartes como Locke admitiam a existência da substância material, cada qual à sua maneira, é bem verdade, mas que em essência tinha este mesmo significado, a existência da coisa na realidade, como é o caso desta mesa aqui, desta cadeira do seu celular e por aí vai. Cada uma destas coisas que existem no mundo é uma substância. Se você se recorda, nós falamos no segundo vídeo desta série que o conceito de substância é um dos mais importantes conceitos metafísicos da filosofia e que nos acompanharia ao longo da série inteira. Então, aqui está ele de novo e você vai ver que a gente vai ver ele até mais. O Berkeley afirma que todas as substâncias, isto é, todos os objetos como mesas e cadeiras, não existem em si. São apenas experiências que são percebidas pela mente. Em sendo assim, não podem existir quando não são percebidas. É por esta razão que o Berkeley vai propor a ideia de que ser é ser percebido. E sim, a sua ideia de negar a existência da matéria é tão radical quanto parece mesmo. Mas veja, quando compreendemos melhor a sua proposta, a gente vê que não é algo sem fundamento. Obviamente, ele não marcaria história se fosse, né? Para isso, a gente vai ter que voltar à época em que Berkeley propôs as suas ideias. Nós vimos que em sua época, e até antes dela, o mundo havia passado por um rompimento com a filosofia escolástica, dada a revolução científica e as propostas filosóficas mais alinhadas com a ciência moderna, que estava em grande evidência, que era justamente o caso do empirismo do John Locke, que vimos no episódio anterior, mas também de Descartes, que separa o reino da mente do reino da matéria, e esse aqui fica para a ciência, né? Ou seja, Locke parte do pressuposto, como vimos no episódio anterior, de que existe uma realidade material no qual as coisas são compostas por ideias simples e ideias complexas, cujas quais adquirimos unicamente através da nossa experiência com o mundo material, através da nossa observação e abstração. Contudo, se você reparar bem, toda observação é fruto da nossa capacidade de perceber as coisas, não é? Para o Locke, as coisas, as ideias em nossa mente são fruto da nossa percepção, não necessariamente sobre o que as coisas são em si, mas sobre a aparência que as coisas têm para nós, de acordo com a nossa limitada capacidade de percepção. Agora, se o nosso conhecimento depende tanto das nossas percepções como das aparências das coisas, e como diz o ditado, as aparências enganam, será que podemos confiar em nossos sentidos como fonte de conhecimento sobre o que realmente existe? Essa é a pergunta. Aliás, será que o mundo exterior realmente existe como imaginamos? Esta é a base da proposta radical de Berkeley, que toma as bases do empirismo e o leva ao extremo para simplesmente negar a existência da matéria. O que existem são ideias. Berkeley é um idealista.
A gente comentou no vídeo anterior que o idealismo é um termo complexo ao longo da história da filosofia, né? Mas, de modo geral, o que une o conceito como um todo é a noção de que a realidade é, se não completamente, mas em algum sentido mental, isto é, um produto da mente. Neste sentido, existem graduações de idealismo e a gente vai ver isso ao longo da história. Veremos formas mais sutis de idealismo daqui a alguns episódios, quando a gente vai entrar em Kant, por exemplo. Mas o Berkeley, ele é um radical neste sentido. Ele é um idealista absoluto. Agora, o que significa ser um idealista absoluto? Isso significa que Berkeley chega à conclusão de que a matéria não existe. Ponto final. É isso aí. A matéria não existe em si. O que existe são ideias. E eu sei que isto é uma coisa insana de se dizer. Mas será que é totalmente sem sentido? Lembra que falamos que para o Berkeley ser é ser percebido? Então, quer ver uma coisa? Vamos ver um experimento famoso que ele não propôs diretamente, mas tem bastante a ver. Existe uma questão que é comumente atribuída a Berkeley, mas que sintetiza bem a lógica racional por detrás da sua filosofia, que diz o seguinte: eu quero que você pense essa questão comigo agora. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, a queda da árvore fez barulho? O que você acha? Pense um pouco sobre a pergunta. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, a queda da árvore fez barulho? Olha, de um ponto de vista estritamente técnico, científico, sem entrar na implicação filosófica da pergunta, a resposta é não. A queda da árvore não fez barulho, se não tinha ninguém por perto para ouvir. Inclusive, esta foi a resposta que a revista Scientific American forneceu para esta questão, que é uma resposta que tem base fundamentalmente técnica. E diz assim, que o som é vibração. Vibração esta que é transmitida aos nossos sentidos através do mecanismo da orelha. E, claro, reconhecido como som apenas em nossos centros nervosos. A queda da árvore ou qualquer outra perturbação irá sempre produzir a vibração do ar, correto? Correto. Mas acontece que se não há ouvidos para ouvir, não haverá de fato nenhum som quando a árvore cai. Portanto, pensando bem, agora a proposta do Berkeley não parece mais tão maluca ou sem sentido assim, não é mesmo? Este é um experimento mental e filosófico que levanta dúvidas sobre a relação entre a observação, percepção e a noção de realidade. Será que a realidade existe como a gente imagina? Então, ok, para entender a fundamentação da proposta de Berkeley, vamos ver rapidamente as ideias do dualismo de Descartes, tema de 2 episódios atrás, que é a base sobre as quais o Berkeley vai desenvolver as suas ideias, contrapondo-as. É assim, ó, nós temos uma mente. Se quiser, imagine até um tipo de círculo, onde dentro existem ideias. Fora deste círculo, existem o mundo, todas as coisas do mundo que vemos em nosso dia a dia, a realidade. Berkeley vai discordar disso, mas tudo bem, vamos compreender a visão de mundo que Descartes propôs. Então, neste sentido, nós temos a mente, né, o que está dentro do círculo, 2, as ideias dentro da mente e 3, as coisas que existem fora da mente, onde existe um mundo material, que inclusive contém o corpo e o cérebro, que de alguma forma está conectado com a mente, embora não sabemos bem como isso se dá. E este problema era verdade naquela época e continua sendo verdade até os dias atuais, tá? Inclusive, nós temos um vídeo exclusivo sobre o problema difícil da consciência, onde abordamos o tema de uma perspectiva bem moderna. Tem um card aqui em cima linkando para este vídeo, tá? Mas o resumo é que não sabemos explicar bem ainda a relação do cérebro material com a mente subjetiva de forma bastante objetiva. A gente ainda não tem tais respostas. Então, nós temos a nossa mente, temos as ideias e o mundo material, a realidade, que contém tudo
que existe inclusive corpo e cérebro. Cérebro como parte do mundo material, não mente. Muito bem. Existem 3 formas de relações que devem conectar as ideias da mente, as coisas e a realidade. Se o dualismo do Descartes é correto, a visão que vimos no episódio do Descartes, de que há 2 instâncias, uma da mente que existe além do mundo material, mas que também sugere a existência do mundo material, das substâncias, se assumimos que isto está correto, há 3 formas da mente se relacionar com o corpo, com o mundo material. Primeiro, eventos materiais devem ser capazes de causar efeitos em corpos e cérebros. Isto é, eventos do mundo material devem causar o surgimento de ideias na mente. Isso se dá através da percepção, de modo que é obrigatório que a mente e o corpo interajam de alguma forma. Coisas físicas causam ideias em nossas mentes. Ok. Agora, as ideias da mente devem representar as coisas do mundo que lhe causaram a existência em primeira instância. Do contrário, não poderíamos saber nada, não reconheceríamos as coisas, correto? E por último, as ideias da mente devem ser capazes de causar mudanças em meu cérebro. O que isso significa? É simples. Que as ideias devem ser responsáveis pela minha liberdade de agir como eu quero agir. Por exemplo, se decido agora bater a minha mão na mesa, eu bato. As ideias em minha mente causaram uma mudança em meu cérebro que fizeram disparar a ordem para os músculos do meu corpo agirem para, enfim, a minha mão bater na mesa. É isso que o ponto 3 quer dizer, que as ideias devem ser capazes de causar mudanças em meu cérebro que vão gerar um movimento. Perfeito. O Berkeley ele vai fundamentar a sua proposta em contraponto a estas bases filosóficas, para só então propor o seu argumento contra qualquer possibilidade destas 3 relações que eu acabei de descrever, na forma como a mente pode interagir com o corpo. Ele vai colocar um limite entre a problemática relação entre a mente e o corpo. Problema que, como eu disse, é bem difícil de explicar até os dias atuais. Inclusive, na filosofia contemporânea, temos um nome para isso proposto pelo filósofo australiano David Chalmers, que é o problema difícil da consciência. Então, o Berkeley ele vai propor uma barreira entre mente e corpo, mas, como a mente existe, afinal, disso restam poucas dúvidas, ele vai propor que tudo é mente. Primeiro ponto para a gente considerar. Para o Berkeley, a minha ideia desta mesa só pode representar a mesa se for parecida com a mesa. Mas então ele se pergunta, como é possível que exista uma representação adequada entre um evento mental, uma ideia que nem ocupa espaço, e um material físico que ocupa um lugar no espaço? Como isso é possível? Como se dá esta relação, percebe? Entre a mesa e a ideia da mesa que está agora aqui na minha mente. São 2 coisas fundamentalmente, naturalmente díspares. São coisas que não se parecem em nada, na verdade. A gente está falando de um objeto que existe na realidade e outro que está aqui dentro na minha cabeça, que é uma visão que eu tenho. A mesa ela tem uma forma, um peso, uma textura, eu posso me debruçar sobre ela, de modo que todos estes predicados da mesa não têm correspondência na ideia da mesa que eu tenho em minha mente. Eu não posso me debruçar sobre a ideia da minha mesa. Eu não posso tocá-la. Eu não posso colocar qualquer coisa sobre ela. Ela é uma abstração, percebe? O que ele está falando é assim, ó, eu não consigo comprar nada com a ideia de R$50 na minha mente. Eu preciso da nota de R$50 em minhas mãos para conseguir comprar algo. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, para o Berkeley não existe qualquer semelhança real entre o objeto e a minha ideia do objeto.
Resumidamente, o primeiro argumento do Berkeley é este: ideias não podem representar objetos materiais. O segundo ponto é que nós não podemos ver como um evento material pode causar um evento mental. A causalidade entre objetos materiais se dá dentro de um contexto de espaço-tempo material, como duas bolas de bilhar que se chocam umas nas outras, como a gente falou no caso do Locke. Neste caso, você vê um objeto que tem uma massa se chocando com outro objeto que também tem uma massa e o efeito que um causa no outro. A gente viu isso com o Locke no episódio anterior, não é? No entanto, por mais que a gente aprofunde e disseque a psicologia de um evento material, nós chegamos até um certo limite, que é ver como algo material pode causar um evento no meu sistema nervoso, em meu cérebro, e até ver algo ali acontecendo, mas perdemos este salto entre esta ação, ou seja, o objeto em si que temos em nossa mente, a ideia da mesa que eu formo na minha mente, a ideia das bolas se chocando, como que isso acontece entre o que eu vejo e a ideia na minha mente. Como algo material que existe no mundo e ocupa espaço pode dar vazão a algo imaterial, como um fantasma que existe somente em minha mente e que não ocupa sequer um lugar no espaço. Como se dá este salto entre o objeto, a minha percepção dele e a ideia dele que existe por fim em minha mente? Como este conteúdo se cria? O Berkeley vai dizer que a mera ideia de um conteúdo criado dessa forma não faz sentido. O Locke sugere, como a gente viu, que as qualidades primárias de um objeto são as ideias que temos em nossa mente e que encontram uma exata correspondência no objeto em questão. Ou seja, o peso que eu sinto da mesa é o peso que o objeto tem em si, para o Locke, que é um empirista. Você lembra que a gente viu isso, né? As qualidades secundárias não existem nos objetos em si, como a gente viu no episódio anterior com o Locke. Do exemplo da estrela cintilante que a gente vê, mas que ela não é que ela cintila, é só uma percepção nossa por causa da atmosfera, né? O cintilar da estrela não é uma característica inata na estrela, mas apenas um reflexo da perspectiva relativa de quem a percebe. Já uma qualidade primária, para o Locke, lembre-se, é algo intrínseco ao objeto, como sua forma, tamanho, massa, etc. Perfeito. Aqui, de novo, vemos que Locke enfatiza como qualidades existentes as mesmas qualidades que a física que estava nascendo era capaz de mensurar, né? Tamanho, forma, massa, etc. Agora, o que o Berkeley vai dizer é o seguinte: se as qualidades secundárias estão somente nas ideias que temos em nossa mente daquele objeto e não no objeto em si, as qualidades primárias dos objetos não podem refletir o objeto também. Devemos admitir que o mesmo se dá com as qualidades primárias. É igual, qualidades secundárias e primárias. Por que haveria de ser diferente? Não temos qualquer garantia disso. A gente só tem o resultado final das nossas percepções. É o que Berkeley vai falar. Muito bem. Essa é a segunda objeção. A terceira objeção é a seguinte: se você se lembra, o Locke admitia que deveria haver uma substância primordial sobre a qual todas as qualidades das coisas se assentavam. Um suporte comum e único que sustenta todas as qualidades que percebemos do objeto em uma mesma unidade. Há algo ali que concentra isso, onde se apoiam todas as qualidades que causam as ideias em nossa mente. Contudo, o Berkeley vai dizer, dada as próprias bases do empirismo, não se pode afirmar a existência de qualquer coisa que não seja perceptível, correto? Ou seja, sem esta substância primária que não vemos diretamente, o objeto não é nada mais do que as suas qualidades perceptíveis, sensíveis. Ou seja, tanto Locke quanto Descartes dizem que percebemos apenas representações, isto é, ideias das coisas, que estão fora da nossa mente. Isto é o que se chama em filosofia de representacionalismo. O que o Berkeley vai perguntar então é o seguinte: ok, então
onde esta representação existe em última instância. Ela só pode existir em um único lugar, segundo ele, em nossa mente. Claro. O que o Berkeley está dizendo é o seguinte: o que a gente é capaz de perceber, de experimentar, é através da nossa mente. E está em nossa mente. Isto é algo 100% certo. O que não é certo para ele é o quanto desta representação encontra uma correspondência fora da nossa mente. Se realmente existe algo material fora da nossa experiência que está causando isso em nossa mente. Isso ele não tem como saber, ele não acredita que seja o caso. Para o Berkeley, isso não é apenas duvidoso, mas não é algo que não faz o menor sentido. Essa é a proposta dele. Portanto, o Berkeley irá famosamente dizer: ser é ser percebido, ou em latim, esse est percibi. Tudo que é percebido está em nossa mente. Em outras palavras, colocando as coisas de forma simples, é assim: ou a matéria existe em si mesma e independe de tudo, ou é a mente que existe independente de qualquer coisa, ou então que ambas as coisas existam. Estas são as três opções viáveis, claro, de acordo com a proposta de Berkeley, né? Tanto Descartes quanto Locke concordam que ambas as coisas existem, tanto mentes como corpos. Agora, o que sabemos realmente é que a mente existe, ela deve existir. Afinal, estamos pensando aqui. É o famoso penso, logo existo de Descartes, que Locke concorda também. E o próprio Berkeley concorda com isso. A minha mente deve existir, ponto pacífico sobre isso. Eu experimento a minha mente, eu sou a minha mente. Contudo, para o Berkeley, mente e matéria não podem interagir. Portanto, o materialismo deve ser falso e não temos evidência ou somos capazes de explicar o dualismo. É isso que ele vai propor. Quer dizer, das três opções, eu sei que a mente existe, eu sei que a mente e a matéria não podem interagir e a matéria por si só não existe, como se sugere no exemplo da queda da árvore, que não faz barulho porque não tem ninguém para perceber o barulho. Portanto, a realidade é uma grande mente infinita numa relação de pluralidade com mentes finitas. Cada um de nós possui uma mente. Deus é a mente infinita que está causando todas as ideias em minha mente que advêm da percepção e sensação. Agora, os meus pensamentos, a minha imaginação é criada pela minha própria mente por si mesma. As percepções que são claramente coordenadas, ou seja, tanto eu como você estamos interagindo agora com o mesmo objeto, com esta mesa, por exemplo, estamos nós dois sentados e apoiados sobre esta mesa quando a gente está conversando, você está segurando o celular e você está vendo a mesa que eu filmei. Nós compartilhamos a mesma experiência. Isto se explica pelo fato de que Deus está simultaneamente colocando estas ideias em nossas mentes. Deus é a base que torna o mundo que percebemos coerente. É isso que o Berkeley vai propor. Resumidamente, você pegou a ideia, né? Deus faz você ver a mesa ao mesmo tempo que eu vejo a mesa. É isso que faz a base da realidade ser única. O Berkeley está dizendo que, se seguimos à risca o empirismo, nós acabamos sempre experimentando a experiência e só. Ou seja, não é correto dizer que eu estou experimentando esta mesa se estou me referindo a um objeto real que existe no mundo material. Esta ideia de realismo direto, isto é, a afirmação de que experimentamos objetos que existem independente da mente, para o Berkeley, ela é falsa. O representacionalismo, isto é, a ideia de que experimentamos ideias em nossas mentes, mas que essas ideias correspondem em alguma medida a objetos reais que existem independentemente da nossa mente, também é falsa.
para o Berkeley, claro. Assim, tanto a percepção tátil quanto visual não são bons argumentos para sugerir que a realidade existe. É um argumento simplório, não explica nada. Ah, mas a barriga dói de fome e isto basta para provar que as coisas existem. Isso é um argumento comum, né, que a gente pode ouvir. Muitos sugerem tal argumento para provar que as coisas existem. Mas perceba que toda sensação é tão confiável quanto a percepção de um objeto. É só mais uma forma de percepção, igual à visão. É só uma forma diferente de uma ideia se apresentar na mente. Devemos dizer que durante muito tempo foi difícil encontrar filósofos ou mesmo pessoas que fossem idealistas no sentido radical que Berkeley era. Ou seja, de aceitar que não existe tal coisa como matéria. Ainda assim, a sua proposta teve consequências significativas na história. De um lado, Berkeley demonstrou a incoerência da metafísica de Locke e Descartes. Além disso, outro grande impacto que as ideias de Berkeley tiveram foi que quase meio século depois dele ter proposto o seu idealismo, o idealismo alemão, um movimento muito importante na história da filosofia, irá fazer grande uso de suas ideias. Além disso, a sua proposta de que absolutamente tudo o que experimentamos é uma experiência revela algo de profundo na visão de Locke e Descartes. A minha experiência não é sobre coisas, mas sobre eventos mentais. Se as experiências representam fielmente a existência de coisas externas à nossa mente, isso é algo que provavelmente está fora do nosso alcance de descoberta. Como resultado, os racionalistas que sugerem que é possível obter conhecimento fora da experiência e empiristas que acreditam que todo conhecimento advém e dependem dela em primeira instância e somente dela, têm travado embates filosóficos desde então. Este embate de ideias vai desenvolver cosmovisões de mundo que são a base que a gente discute até hoje, de questões políticas, éticas e sociais. Então é isso que eu tinha para falar sobre o Berkeley e a gente volta num próximo episódio. Obrigado.